Você tem que ter atenção, porque nós não estamos lidando com algum material que se quebrou, faz outro, não. Nós estamos lidando com a sua alma, vida eterna. Se você perder sua vida eterna, não tem mais chance. Se você morrer sem a salvação, ou se Jesus voltar e você não tiver conquistado a sua salvação, você não vai ter oportunidade. Porque é vida eterna. Você tem que ter consciência disso e proteger a sua vida com Deus. Amém? Por exemplo, eu estou aqui, estou pregando para você. De repente tem pessoas que dizem assim: ah, bispo, eu acompanho o senhor na rede social. Amém. Mas se amanhã depois você souber que eu abandonei e está amarrado, eu prefiro que Deus me mate. Eu tenho um voto com Deus que eu fiz com a minha esposa um dia, muitos anos atrás. Nós fizemos um voto, fomos ao altar e dissemos para Deus: Senhor, se for para um dia abandonar a Tua presença, nos mata antes. Nós temos um voto com Deus. Mas digamos que nós venhamos abandonar a fé, eu já não sirvo mais para pregar para você. Você não tem que me acompanhar mais. Você não tem que, eu vou continuar acompanhando. Não, acompanhe quem tem condição de passar vida para você, de passar o Espírito para você, de conduzir você da maneira correta para a sua salvação eterna. Você não segue homens, você segue a Deus. Você é servo do Senhor Jesus. Amém, pessoal? Amém, gente? Amém. Você serve a Deus. Ah, mas eu gosto tanto do bispo. Você pode até gostar, mas se eu não sou mais de Deus, o que eu tenho para dar para você? O que eu vou oferecer para você? Em que eu vou te ajudar? É isso que nós temos que prestar atenção. Então, eu gosto dele, mas ele não serve mais a Deus, não está mais na presença de Deus. Ou então se rebelou, como se diz, saiu da presença de Deus. Então, em vez de acompanhá-lo, eu vou só orar por ele. Eu oro por ele, mas não preciso saber o que ele está falando, porque não vai me ajudar, não ajudou nem a ele. Como é que vai me ajudar? O que é isso? Isso é defender a sua fé, sua vida com Deus. O problema, posso falar qual que é o problema? Você vai ficar triste? O problema é que tem muita gente curiosa. Pura curiosidade. Aquele lá que eu gostava tanto, saiu, mas eu vou ver, vou querer saber, vou buscar, vou cutucar, vou ser o Sherlock Holmes. Quero saber o que aconteceu. O que importa é que você está com Deus, olha para Deus e segue em frente. Nós somos salvos por quem? Não é pelo Senhor Jesus? Então eu vou manter meus olhos nele. Eu vou manter minha vida com ele e pronto. É isso que eu tenho que fazer. E isso é defender a fé. Quantos já passaram pelo nosso meio? Quantas pessoas que a gente, gostava tanto, é ou não é? Mas abandonou a fé. Então o que a gente faz? Ora por eles, mas continua olhando para Jesus. É isso que a gente faz, é isso que eu faço. É isso que eu faço. É exatamente isso que eu faço. Porque se eu faço isso, eu continuo com os meus olhos firmes no Senhor Jesus. Então eu vou até o fim. Porque a salvação, embora esteja disponível para todos, ela não é para todos, ela é para aqueles que permanecerem até o final. E você tem que permanecer até o final. Amém, pessoal? Então, diz aqui assim, olha só, ele deixou bem claro que há uma enorme diferença entre ensinar a palavra de Deus e praticá-la. E que existem aqueles que a ensinam, ocupam cargos religiosos, falam até corretamente sobre as Escrituras, porém não são exemplos a serem seguidos. Não são. Isso responde àquela dúvida que muitos têm sobre alguém que prega ou pregava a palavra de Deus, mas em algum momento age ou agiu de forma contrária ao que ensinou.
Infelizmente, isso é mais comum do que deveria. Não deveria ser assim. Não deveria. Mas acontece. E é mais comum do que deveria. Então nós temos que estar preparados, por quê? Porque sempre existiu, desde a época da igreja primitiva, e nos nossos dias muito mais, sempre existiu aqueles que um dia estiveram no nosso meio e que abandonaram. Sempre existiu. Sempre. Isso não é novo. Isso não é uma coisa nova. Isso não é uma coisa que acontece apenas na igreja A, B, C ou D. Isso acontece em todo lugar. E é por isso que nós temos que ter os nossos olhos no Senhor Jesus. Amém? Por exemplo, nós temos o pastor da igreja. Você sabe que ele é homem de Deus, você sabe que ele está lutando todo dia, está aqui, pastor Carlos, a equipe que está com ele, lutando, trabalhando, dando o melhor de si por vocês. Graças a Deus, você pode até gostar do pastor, orar pelo pastor, mas os seus olhos têm que estar em quem? Até porque o pastor Carlos está aqui e vai permanecer até o fim na fé. Até o fim. Mas ele não vai ficar aqui para sempre, vai? Ele vai ficar aqui para sempre? Não vai. Daqui a pouco ele muda. Daqui a pouco o Espírito Santo manda ele para outro lugar. É ou não é verdade? Daqui a pouco ele vai para outra igreja, outro bloco, outro estado. Eu fiquei aqui 40 dias em 2010. E depois eu voltei. Eu estava só esperando o visto para sair novamente. Fiquei 27 anos fora do Brasil. Fiquei 40 dias aqui, na igreja de Santa Cecília, lá na Rua das Palmeiras. Amém, pessoal? E saí. E quantos já passaram por aqui e foram embora e estão em outros lugares? Sim ou não? Então, se você se apega, não, eu gosto tanto do pastor Carlos. Pastor Carlos é um homem de Deus. Meu coração está nele. O Espírito Santo manda ele para outro lugar, o seu coração vai junto aí, ó. Aí vem outro pastor e você já começa a olhar com maus olhos. Gostava mesmo era do pastor Carlos. Não, esse não é igual ele. Não é, por isso que o Espírito Santo trocou. Quando chegar a hora, bispo, o senhor está dizendo que ele vai embora? Não estou dizendo não, pessoal. Amém, gente? Não se preocupe não. Mas vai chegar uma hora. Quando? Não sei. Quando o Espírito Santo achar que é a hora. E quando for a hora, ele vai trocar exatamente para que o pastor Carlos vá para outro lugar e ajude outras pessoas, e agora venha um que o Espírito Santo sabe que vai ajudar vocês. Por isso que há trocas, porque é a obra de Deus. Amém, gente? Mas o que eu estou querendo dizer é que se você tiver o seu coração no pastor, e o pastor é trocado, seu coração vai junto, aí já era. Tenha os seus olhos em Jesus, creia nele, sirva a ele, tenha sua fé pautada nele, cuide da sua vida com Deus. Amém?